Sabe aquela calda de caramelo tipo toffee que nós colocamos em cima do sorvete ou em bolos como o drip cake que fica escorrendo pela lateral? É esse mesmo que eu vou te ensinar hoje. Olá, eu sou Sandra Dias, cake designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu ministro aulas práticas para todas as pessoas que também querem se tornar um cake designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar no seu cardápio, oferecer para o seu cliente e aumentar sua renda no final do mês. Essa calda de caramelo é tão saborosa que se deixar a gente come de colherada. Ela é fácil de fazer, mas tem algumas dicas que você precisa conhecer para que não erre o ponto e ela fique perfeita. E para começar a calda, você vai precisar de 200 gramas de creme de leite fresco, aquele 35% gordura, tá? E precisa ser esse creme de leite, tá? Se você não tem acesso a ele, eu já ensinei uma receita que você consegue fazer em casa, porque é o teor de gordura que faz diferença aqui, tá? Então eu vou deixar o link da receita aqui em cima e embaixo na descrição para você assistir e aprender como faz. Agora adiciona 60 gramas de manteiga. E manteiga é sempre sem sal, tá? Não se usa manteiga salgada na confeitaria e, na verdade, não deveria se usar também nem na culinária em geral, porque sal precisa ser controlado na receita. E a manteiga com sal é salgada demais. Eu acabei de colocar uma colher de sopa de extrato de baunilha. Se você não tiver acesso ao extrato, pode colocar uma colher de chá de essência. E a diferença na medida é porque a essência é artificial e o extrato que eu estou usando é natural. Acende o fogo. E deixa aqui até o creme de leite esquentar e a manteiga derreter por completo, tá? E tá começando a querer ferver, você já pode apagar o fogo, porque a manteiga já derreteu por completo. Agora reserva ela aqui de lado. E aqui vem o primeiro cuidado, você vai precisar de uma panela de inox ou que tenha um fundo mais reforçado para que o caramelo não queime, tá? Então adiciona aqui 200 gramas de açúcar, 40 ml de água, e 30 gramas de glucose, e precisa ser essa glucose transparente, tá? Aquela que parece mel que vende em supermercado não serve. E aí antes mesmo de acender o fogo, você já tem que misturar e dissolver o açúcar, porque esse é daquele tipo que depois que você acender o fogo, você não pode mexer mais. Ó, mexe bem até dissolver. Evita que ela fique espalhada pela borda da panela, tá? E agora que já dissolveu, não mexe mais. E você vai precisar de um termômetro para medir essa calda, tá? Um termômetro culinário simples como este, é super fácil de achar e ele é muito útil para várias receitas, inclusive essa. Coloca ele aqui e acende o fogo. Então você vai deixar aqui em fogo alto até ele começar a ferver. A hora que você perceber que ele vai começar a ferver, você vai diminuir para o fogo médio, tá? E aí no fogo médio você vai deixar ele quietinho aqui até atingir a temperatura de 160 graus. Por isso que precisa do termômetro. Sem ele a gente não consegue saber qual é a temperatura da calda. Olha ali, começou a ferver, eu vou diminuir o fogo para o médio. E agora eu vou deixar aqui até que ele alcance os 160 graus. A calda está cozinhando em fogo médio-baixo, ainda estamos em 130 graus, ainda falta um pouquinho. Mas é por isso que é importante também que não seja uma panela comum de alumínio, porque numa chapa muito mais fina, o açúcar cozinha muito rápido e você pode acabar com a calda ou queimada ou açucarada. Então precisa ser uma panela de fundo mais grosso, para que a calda não receba um calor tão intenso diretamente, tá? E o termômetro, porque a gente precisa saber da temperatura. 140 graus, falta um pouquinho.
E aí essa calda é aquela calda deliciosa que você pode colocar em sorvete, você pode usar no drip cake, aquele que escorre na lateral do bolo. E dependendo do ponto que você fizer a calda, ele também serve até como recheio de bolo. Então é uma calda deliciosa que você vai ter várias utilidades para ela. 150 graus, agora falta pouco. E você percebe que ela já está começando a ficar ligeiramente dourada. Então numa panela comum ela já poderia estar marrom demais, escura demais. Pronto, a calda já está numa coloração caramelo, 165, pode até chegar a 170 graus, não tem problema, tá? Apaga o fogo e agora com muito cuidado, fogo apagado. Então com calda de açúcar não se brinca, tá? Que isso é muito perigoso. Então, tá quente, tira ela daqui e agora aos poucos e com cuidado despeja o creme de leite que estava ali esperando. É normal borbulhar assim, tá? Agora mexe até dissolver tudo. E é bom usar uma espátula mais longa do que essa. Eu vou trocar de espátula. Olha lá, para não se queimar, usa uma espátula mais longa, porque aí você fica longe de qualquer espirro que ele possa dar, tá? Mexe bem até dissolver. E você perceber que toda aquela calda de açúcar descolou do fundo da panela, tá? E aqui é a hora de você decidir que ponto você quer essa calda. Você quer ela realmente como calda, ou seja, mais fluida. Então aqui ela já está pronta, não precisa fazer mais nada. Mas se você quiser um caramelo um pouco mais consistente, que ele sirva como recheio de bolo, você volta para o fogo e deixa mais uns 2, 3 minutos, que aí ele vai apurar um pouco mais e vai ficar mais grosso, tá? Como aquele está quente ainda não dá para saber quão fluido ele vai ficar. Olha lá, mexeu bem e eu já estou sentindo com a própria espátula que já não tem mais caramelo, não tem mais aquele açúcar grudado no fundo. Então, ele já ficou homogêneo. Agora você tem que transferir ela para uma outra tigela. De preferência uma que tenha tampa, tá? Porque num pote com tampa hermética ele vai ter uma durabilidade maior. Ó. Então ainda está quente, então eu vou deixar ele aqui quietinho e até tirando da panela para esfriar mais rápido. E você poderia, por exemplo, ter feito caramelo salgado. Só que no caso do caramelo salgado, você tem que usar a flor de sal, tá? Aquele sal refinado normal e sal grosso, ele é muito forte. Então, para o caramelo salgado, o ideal é você usar a flor de sal. E neste caso, você poderia colocar uma colher de chá de flor de sal agora. Mistura bem e deixa quietinho, porque ele já estaria pronto. Então, eu vou deixar ele quietinho aqui. Quando ele estiver frio, eu vou mostrar em que ponto ele ficou. E caso você ainda não seja inscrito no canal, mas gostaria de continuar acompanhando as minhas dicas e as minhas receitas, aproveita para se inscrever, clica aqui embaixo no botão vermelho inscrever-se, clica também no sininho, porque ele vai ativar as notificações, assim cada vez que um novo vídeo estiver disponível no canal, o YouTube vai te avisar e você não vai ficar de fora da novidade. Aproveita e confira também quais são os benefícios em se tornar um membro assinante do canal. Ao lado do botão vermelho existe o botão azul escrito Seja Membro. Clicando nele, do lado direito vai aparecer todos os planos disponíveis e clicando em cima de cada plano, do lado esquerdo aparece todos os benefícios que cada plano te oferece. Lembrando que somente os membros assinantes vão ter acesso a esses benefícios. E caso você também não me siga no Instagram, vale a pena dar uma olhadinha por lá. Você vai ver fotos dos meus trabalhos, trabalhos dos meus alunos, resultados de aulas práticas. De vez em quando eu também posto uma receita mais simples, mais fácil, que não precisa de tantas explicações, mas uma receita gostosa. No Stories, normalmente eu compartilho coisas do meu dia a dia. Se eu estiver dando aula, eu mostro o passo a passo que o aluno está realizando. Quando possível, também entro online e acabo conversando ao vivo com quem estiver disponível e é muito mais divertido.
E se você usar uma receita minha e me marcar usando @SandraDiasCakeDesigner, o Instagram vai me avisar, eu vou lá dar uma olhada no seu post, vou deixar o meu like para você e um comentário para você saber que eu passei por lá. E se você está gostando dessa receita e das dicas que eu estou te dando, deixa o seu like para mim também, vou ficar muito feliz de saber que você gostou. Finalmente chegou a hora de ver como ficou o ponto do caramelo. Olha! Se isso não está perfeito, eu não sei o que está. Olha que maravilha, que coisa mais linda. E agora que eu já mostrei a textura, tem que provar, né? Olha isso. Gente, não é uma delícia? Perfeito. Essa é aquela calda que você pode aquecer de leve para servir no sorvete, ou você pode colocar na cobertura do cheesecake, no lugar da calda de frutas vermelhas, por exemplo. Tem receita aqui no canal. Você pode usar ele como drip cake, ou seja, a cobertura de um bolo em buttercream, por exemplo, e deixar ele escorrer pela lateral, que também fica lindo e é delicioso. Agora, se você quer ele num ponto um pouco mais firme, depois que mistura o creme de leite, apura ele no fogo por mais uns 3 minutos. Mas se você quer realmente que ele fique em ponto de um recheio de bolo mais consistente e mais encorpado, diminui o creme de leite para uns 150 gramas mais ou menos. Ao invés de 200, põe só 150 aqui, fazendo todo esse processo e mais 3 minutos de fogo depois que você adiciona o creme de leite, ele vai ficar numa consistência perfeita para recheio de bolo. Mas vamos à parte boa, né? A durabilidade dele é longa. Você precisa colocar num pote hermético, põe com uma tampa bem fechada, num vidro bem esterilizado, e ele dura por aproximadamente 30 dias. E não precisa de refrigeração. Olha que maravilha! Aliás, se você colocar na geladeira, ele vai ficar duro, tá? Mas se você ficou com alguma dúvida em relação à receita ou ao modo de preparo, pode usar o campo de comentários aqui embaixo, deixa sua pergunta, deixa sua dúvida, que assim que puder e o mais rápido que for possível, eu mesma venho pessoalmente e respondo cada uma delas. E eu espero que vocês tenham gostado, desejo que todos tenham uma doce semana, cuidem-se bem e até a próxima!